Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Java, perfeito? E na aula de hoje nós vamos falar sobre as estruturas de dados, fila e pilha. Fila é uma estrutura do tipo FIFO, First In, First Out, ou PEPs. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. E a pilha? Pilha é uma estrutura do tipo LIFO, Last In, First Out, ou EPS. O último a entrar é o primeiro a sair. Então, o que diferencia essas duas estruturas é a forma que são inseridos e retirados os elementos. Na fila, insere no final e retira-se no início. O primeiro elemento é sempre o que vai ser atendido, certo? E os elementos que chegam são inseridos no final. É o exemplo da fila de banco, das filas virtuais. Quando você chega, você é colocada no final, perfeito? Você é colocado no final e você só é atendido quando você chega no início. Já na pilha, a pilha insere e retira do topo. Ela insere e retira do topo, com os métodos push, que é de empilhar, e o pop, que é de retirar. Então, a pilha, você insere e retira do topo, de uma extremidade, e na fila, você insere numa extremidade e retira na outra extremidade. Ok? E essas duas estruturas são extremamente importantes. Vários sistemas têm fila, né? Filas de prioridade, vários exemplos de fila. E vários sistemas também utilizam a pilha. A pilha é muito usada, por exemplo, para recursividade em vários outros contextos. Vamos ver como é que se implementa uma pilha e uma fila na linguagem Java utilizando a classe LinkedList. Bota aí na tela, diretor. Nós temos aqui, uma fila utilizando o LinkedList. Então, a gente cria uma fila, certo? LinkedList é uma fila de strings, new LinkedList. Adicionamos Núbia, Miguel, Estela, Igor, Diogo, André e Alexandre. Esse método aqui, .size, ele retorna o tamanho da fila. Então, aqui o .size, ele retorna o tamanho da fila. Perfeito? E aí, eu vou percorrer essa fila atendendo quem está na primeira posição. Perfeito? Então, eu vou percorrer essa fila atendendo quem está na primeira posição. E cada elemento atendido, eu vou remover, porque ele foi atendido. Com isso, eu consigo o quê? Trabalhar a minha fila. Uma coisa importante, a fila jamais pode ser ordenada. Por quê? Imagina que seu nome é Zuleika. Ok? E aí você é a primeira a chegar na fila, está na expectativa de ser atendido. Aí alguém vem e pede para ordenar a fila. Imagina, a Zuleika vai para o final. A Zuleika nunca vai ficar satisfeita, correto? Talvez a Amanda, que possa ter chegado atrasada, vá para o início. E aí sim ela fique satisfeita. Mas a Zuleika vai ficar no final, não vai ficar satisfeita. Por isso que a fila jamais pode ser ordenada. A pilha jamais pode ser ordenada, porque perde a ideia, o princípio delas, que são fila, FIFO e pilha, LIFO, ok? Então, a pilha e a fila jamais podem ser ordenadas. A lista, sim, porque a lista eu posso remover e retirar de qualquer posição. Ela pode ser uma lista ordenada, não ordenada, várias coisas. Vamos voltar aqui para o código, vamos lá. Então, aqui nós temos a nossa fila, vamos rodar e atender os elementos. Núbia vai ter que ser a primeira a ser atendida, perfeito, Núbia é a primeira a ser atendida, depois Miguel, Estela, Igor, Diogo, André e Alexandre. A nossa fila aqui está perfeita. Vamos agora conversar sobre as pilhas. O LinkedList ele já vem com o método push e pop. O push ele empilha o elemento, ou seja, coloca no topo da pilha, e o pop desempilha o elemento, ele retira do topo de uma pilha. Então, no caso aqui, a pilha, criei uma pilha e fiz o quê? Empilhei o item 1. Depois, empilhei o item 2. A pilha funciona como uma pilha de pratos. Você sempre tira do topo. Se você tirar do meio, cai tudo. Perfeito? Então, aqui, empilhei o elemento número 2, depois empilhei o elemento número 3, empilhei o elemento número 4, o elemento número 5, pedi para saber o tamanho da pilha, quantos elementos ela tem, e fiz o quê? Dei o pop, retirando os elementos, ok? Então, o pop ele vai retirar os elementos, cada um desses elementos.
No caso, o primeiro que ele tem que retirar é o item 5, depois o item 4, depois o item 3, depois o item 2, depois o item 1, correto? Isso é um conceito bastante utilizado em métodos recursivos, que vão empilhando as chamadas para depois desempilhar e calcular o resultado. O método recursivo é bem interessante. Por quê? Como é que ele funciona, o método recursivo? O método recursivo ele funciona da seguinte maneira. Você tem os seus elementos, perfeito? Você tem o caso base, aquele que você sabe resolver, e o caso o quê? Geral, a regra de formação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer o fatorial recursivo, como é que eu faço o fatorial recursivo? Fatorial recursivo, eu tenho o caso base, aquele que eu sei resolver. Vamos lá, qual o caso que eu sei resolver? Fatorial de 1, perfeito? Fatorial de 1 eu sei resolver, eu sei que é igual a 1. E o caso geral, como é que seria o caso geral? Eu sei que qualquer fatorial de n é igual a n vezes fatorial de n menos 1. Então eu consigo fazer o quê? As chamadas recursivas, colocando em uma pilha e depois desempilhando e calculando o meu resultado. Então, vamos lá, a pessoa digitou 5. 5 eu sei que é igual a 5 vezes fatorial de 4. Perfeito. Fatorial de 4 eu ainda não sei resolver, porque ainda não chegou aonde? No caso base, que é fatorial de 1 que eu sei resolver. Empilhei. Então, agora fatorial de 4. Fatorial de 4 eu sei resolver, que é igual ao quê? 4 vezes fatorial de 3. Beleza. 4 vezes fatorial de 3. Fatorial de 3 eu sei resolver? Ainda não. Mas eu sei que fatorial de 3 é igual ao quê? 3 vezes fatorial de 2. Beleza. Empilhei novamente. Fatorial de 2 eu sei resolver? Não. Mas eu sei o quê? Que fatorial de 2 é igual a 2 vezes fatorial de 1. Opa, chegamos no fatorial de 1. Fatorial de 1, eu sei resolver? Sim, eu sei resolver. Então, eu vou desempilhando essas chamadas recursivas até conseguir saber quanto que é o fatorial de 5. Então, ó, eu sei que o fatorial de 1 é igual a 1. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Beleza, desempilhou. Agora voltou lá para o fatorial de 2. Eu sei que o fatorial de 2 agora é 2. 2 vezes 3 dá quanto? 6, ok? Desempilhou. Eu sei que o fatorial de 3 já sei quanto que é. Quanto que é o fatorial de 3? 6. Agora eu vou colocar lá, fatorial de 4. Quanto que é o fatorial de 4? 4 vezes 6. Quanto que é 4 vezes 6? Vamos lá, calcula aí. 4 vezes 6 dá quanto? 24. Beleza. Desempilhou. Agora vamos lá. Foi para o 5. Eu sei quanto que é o fatorial de 4. É 24. Agora eu vou saber o fatorial de 5. Quanto que é o fatorial de 5? 5 vezes 24. 5 vezes 24 é quanto? 120. Logo, o fatorial de 5 é quanto? 120. Beleza? Então, eu consegui, através de uma pilha, calcular o fatorial. A gente vai falar um pouco mais sobre recursividade daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui no nosso código, voltando. Então, nós temos aqui, ó, lembrando, push, empilha, pop, desempilha. É o princípio da pilha, correto? A pilha, ela insere e remove do topo. Então, quando você empilha no topo. Quando você desempilha do topo. Sempre você trabalha com a mesma extremidade, correto? Então, eu estou empilhando aqui o item 1 no topo. E quando eu vou desempilhar, eu estou desempilhando do topo. Na fila, eu vou inserir no final. Ela vai ser inserida sempre elemento no final. E vai ser removido de onde? Do início, correto? Então, ela vai ser inserida no final e vai ser removida do início. Vai ser inserida no final e vai ser removida do início, beleza? Ela vai ser inserida no final e removida do início, beleza? Opa, bacana, correto? Então, tem a fila aqui, inserir no final, remover do início, ok? Posso ter fila de prioridade? Posso. Qual a diferença da fila de prioridade para a fila normal? A fila de prioridade, se chega um elemento que possui prioridade, ele passa à frente dos elementos normais, correto? Então, se eu tenho na fila de prioridade, ela tem uma regra especial, que é o quê? Se eu tenho um elemento com prioridade, ele passa à frente dos elementos que não têm prioridade. E a prioridade pode ter várias prioridades, pode ter vários níveis de prioridade. Pode ter elementos com maior prioridade do que outros. Então, por exemplo, no sistema operacional, tem processos que têm maior prioridade do que outros processos. Então, na fila de prioridade, a diferença para uma fila é que eu tenho que gerenciar também a prioridade dos elementos. Perfeito? Então, na fila de prioridade, eu gerencio a prioridade dos elementos. Beleza? Então, o que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos que a pilha é do tipo LIFO. Last in, first out, ou EPS. O último a entrar é o primeiro a sair.
Aprendemos que a fila é do tipo FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, pilha, LIFO, Last In, First Out. O EPS, último a entrar é o primeiro a sair. Sempre insere e retira do topo. Pilha, sempre insere e retira do topo. Métodos, push, empilha, pop, desempilha. Fila, eu insiro numa extremidade e removo na outra, do tipo FIFO. O primeiro a chegar vai ser o primeiro a ser atendido, o PEPS. E fila de prioridade? Fila de prioridade é aquela fila onde eu tenho elementos que podem ter maior prioridade do que outros elementos. Com isso, fico por aqui. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Obrigado aí pela presença. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.